Há histórias de amor que começam com flores, outras com um olhar tímido do outro lado da sala. Mas a nossa começou com um acidente. Um simples acidente que parecia insignificante naquele instante, mas que mudaria o rumo de duas vidas para sempre. Se alguém tivesse me contado naquela manhã comum que um café derramado mudaria completamente o destino do meu coração, eu teria rido. Teria dito que histórias assim só existem em livros ou em filmes exageradamente românticos. Mas a verdade é que a vida, às vezes, escreve capítulos que nem os melhores escritores seriam capazes de imaginar. Meu nome é Isabela Duarte, e naquela época eu acreditava que o amor era algo distante, algo bonito de observar, mas perigoso demais para se aproximar. Eu tinha sonhos grandes, responsabilidades maiores ainda, e um único objetivo muito claro: provar que era capaz de vencer por conta própria. Eu não imaginava que o destino estava prestes a colocar alguém no meu caminho, alguém que carregava cicatrizes invisíveis, alguém que havia decidido muitos anos antes que jamais voltaria a amar. E mesmo assim, nós nos encontraríamos. Tudo começou numa manhã de terça-feira. O despertador tocou 3 vezes antes que eu finalmente abrisse os olhos. A luz do sol já invadia o pequeno apartamento onde eu morava com minha avó, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Era um lugar simples, cheio de plantas que ela insistia em cuidar como se fossem filhos e fotografias antigas espalhadas pelas paredes. "Reza, você não ia começar hoje naquele emprego importante?" Ouvi a voz dela vindo da cozinha. Naquele instante meu coração disparou. Meu primeiro dia. Meu primeiro emprego em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Eu saltei da cama quase tropeçando nos próprios pés. "Meu Deus, eu estou atrasada!" Murmurei correndo em direção ao banheiro. Tomei um banho rápido, vesti a primeira roupa formal que encontrei no armário e prendi o cabelo de qualquer jeito. Minha avó me observava com aquele sorriso calmo que só as pessoas muito sábias têm. "Pelo menos leve um café, menina", disse ela, colocando um copo térmico na minha mão. Beijei sua testa com carinho. "Obrigada, avó. Hoje eu vou conquistar o mundo." Ela riu. "Você já conquistou, só ainda não percebeu." Saí correndo pelas ruas movimentadas da cidade, tentando equilibrar a bolsa, o celular e o copo de café ao mesmo tempo. O trânsito estava caótico, como sempre, e cada minuto parecia escapar das minhas mãos. Quando finalmente cheguei ao prédio imponente da empresa Almeida Global, meu coração estava acelerado, como se tivesse corrido uma maratona. O edifício era gigantesco, todo de vidro e aço, refletindo o céu azul da manhã. Eu me senti pequena diante daquela estrutura que representava tudo pelo que eu havia lutado nos últimos anos. Respirei fundo. "Você consegue", murmurei para mim mesma. Atravessei o saguão com passos rápidos, sentindo o nervosismo crescer dentro do peito. Pessoas elegantes circulavam por todos os lados, falando ao telefone, digitando em tablets, carregando pastas importantes. Eu não queria chamar atenção. Minha estratégia era simples: trabalhar muito e ser invisível. Mas o destino tinha outros planos. Quando cheguei ao elevador, as portas estavam se fechando. Sem pensar, coloquei a mão para impedir que se fechassem completamente e entrei às pressas. Foi então que aconteceu. O copo de café escapou da minha mão. Por um segundo, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. O líquido quente descreveu um arco no ar e caiu direto nas costas de um homem que estava parado à minha frente. O silêncio dentro do elevador ficou pesado. Meu coração simplesmente parou. "Meu Deus!" sussurrei. O homem estava usando um terno impecável, provavelmente mais caro do que tudo que eu possuía no guarda-roupa. O café escorria lentamente pelo tecido escuro. Eu senti meu rosto queimar de vergonha. "Eu sinto muito, muito mesmo. Foi um acidente." Comecei a falar rápido demais, procurando desesperadamente algum lenço dentro da bolsa. Minhas mãos tremiam enquanto tentava limpar o estrago. "Eu pago a lavanderia. Eu pago o terno inteiro. Se for preciso, eu vendo meu rim e quer dizer, não, espera, eu tenho 2. Tecnicamente posso vender 1. Eu estava claramente entrando em pânico. Foi então que ele se virou. E naquele momento, tudo ficou estranho. Ele era alto, muito alto. Ombros largos, postura firme, presença silenciosa. O tipo de presença que muda completamente o ar de um ambiente. Mas foram os olhos que me fizeram prender a respiração. Verdes, profundos, intensos e incrivelmente frios. Ele me observou por alguns segundos sem dizer absolutamente nada. Seu olhar passou pelo meu rosto
pelo copo vazio na minha mão e pela mancha de café no terno. Por algum motivo, aquele silêncio parecia muito pior do que qualquer bronca. Eu sinto muito, repeti agora quase em um sussurro. O elevador fez um pequeno som, indicando a chegada ao andar. As portas se abriram. Sem dizer uma única palavra, ele simplesmente saiu e me deixou ali, paralisada. Respirei fundo várias vezes, tentando recuperar a calma. Ok, murmurei. Pior que isso não pode ficar. Eu estava errada. 20 minutos depois, eu estava sentada numa sala de reuniões com outros 15 novos funcionários, todos igualmente nervosos. Uma mulher elegante do Departamento de Recursos Humanos fazia a apresentação da empresa. Eu tentava prestar atenção, mas minha mente ainda estava presa naquele elevador. E agora, disse a diretora com um sorriso formal, tenho o prazer de apresentar o fundador e diretor executivo da Almeida Global. Meu coração acelerou sem motivo. Por favor, recebam Gabriel Almeida. A porta da sala se abriu e ele entrou. O mesmo homem, o mesmo terno manchado, os mesmos olhos verdes que pareciam capazes de atravessar qualquer pessoa. Eu senti o sangue desaparecer do meu rosto. Era ele, o homem em quem eu tinha derramado café. O CEO, o dono da empresa, meu chefe. Gabriel caminhou até a frente da sala com passos firmes, completamente controlado, como se nada pudesse abalá-lo. Ele começou a falar sobre visão empresarial, inovação e crescimento global. Mas eu não ouvi absolutamente nada. Minha mente estava presa em apenas um pensamento. Eu tinha começado meu primeiro dia, derramando café no homem mais poderoso daquela empresa. Quando nossos olhares se encontraram por um breve segundo, tive a sensação de que ele também não tinha esquecido. Algo no olhar dele mudou. Muito sutil, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu coração acelerar de uma forma estranha. Era como se, por trás daquela frieza impecável, existisse algo que ele fazia questão de esconder. E naquele momento, eu ainda não sabia, mas aquele encontro no elevador seria apenas o primeiro capítulo de uma história que mudaria completamente nossas vidas. Porque às vezes, o destino não pede licença. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, não há como voltar atrás. Naquela manhã, enquanto todos aplaudiam o discurso inspirador do diretor executivo da empresa, eu estava completamente paralisada na cadeira. Não por causa da importância daquele momento, mas por causa da sensação incômoda de que meus olhos estavam presos nos dele. Gabriel Almeida falava com uma segurança impressionante. Sua voz era grave, calma, firme, o tipo de voz que parecia preencher o ambiente inteiro sem esforço. Cada palavra era cuidadosamente colocada, como se ele tivesse controle absoluto sobre tudo ao redor. Mas havia algo estranho, algo que ninguém parecia notar. Eu não sabia explicar exatamente o que era, mas havia um peso no olhar dele, uma frieza que parecia construída, como uma armadura emocional que ele carregava com perfeição. E quando nossos olhares se cruzaram novamente por um breve segundo, algo dentro de mim se inquietou. Não foi raiva, não foi vergonha, foi algo diferente, algo que eu não estava preparada para sentir. Eu imediatamente desviei o olhar, fingindo anotar qualquer coisa no caderno. Meu coração ainda batia rápido demais. Ótimo começo, Isabela, pensei comigo mesma. Primeiro dia e você já conseguiu se tornar inesquecível, mas não da maneira que eu queria. Depois que a apresentação terminou, todos começaram a se levantar. Conversas surgiam por todos os lados, enquanto os novos funcionários eram encaminhados para seus respectivos departamentos. Foi então que uma mulher sentada ao meu lado se inclinou discretamente na minha direção. Ela tinha cerca de 40 anos, óculos de armação colorida e uma expressão curiosa que parecia sempre prestes a descobrir algum segredo. Então, disse ela com um sorriso divertido, você é a famosa garota do café. Meu corpo inteiro ficou rígido. Desculpa, o quê? Ela riu baixinho. A história já deu a volta no prédio inteiro. Meu estômago afundou. Não pode ser. Pode sim, respondeu ela divertida. Uma nova funcionária entra correndo no elevador e derrama café no terno do CEO no primeiro dia. Convenhamos, isso é praticamente o início de um filme. Eu escondi o rosto nas mãos por um segundo. Note, eu quero desaparecer. Não queira, disse ela estendendo a mão. Prazer, meu nome é Helena Castro. Trabalho no departamento de marketing há 10 anos. Apertei sua mão com um sorriso nervoso. Talvez seja Isabela Duarte. Eu sei, disse ela com aquele mesmo sorriso curioso. Já sei várias coisas sobre você, na verdade.
Isso não ajuda. Ela soltou uma pequena gargalhada. Relaxa. Gabriel Almeida não costuma guardar rancor por coisas pequenas. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Se essa história já está mexendo com você de alguma forma, aproveita agora e deixa o seu like no vídeo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando momentos tão intensos quanto esse. E me conta aqui nos comentários, se você estivesse no meu lugar naquele elevador, teria feito algo diferente? Eu levantei uma sobrancelha. Você tem certeza? Helena pensou por um instante. Bom, na verdade ele não costuma guardar rancor por nada. Ele simplesmente ignora. Algo na forma como ela disse aquilo chamou minha atenção. Ignora? Gabriel é conhecido por uma coisa nessa empresa, continuou ela. Ele é absolutamente frio. Frio. Não cruel, só distante, como se nada realmente o atingisse. Olhei discretamente para a porta da sala de reuniões, por onde ele havia saído alguns minutos antes. Então eu provavelmente estou na lista de pessoas que ele prefere ignorar. Helena inclinou a cabeça, pensativa. Talvez. Isso não parece muito tranquilizador. Ou talvez não, disse ela, olhando para mim com curiosidade. Você viu como ele olhou para você? Eu franzi a testa. Ele não olhou para mim. Ela sorriu de forma misteriosa. Exatamente. Eu pisquei confusa. Como assim? Quando alguém se esforça demais para não olhar para outra pessoa, normalmente é porque já percebeu algo. Meu coração fez um pequeno movimento estranho dentro do peito. Você está imaginando coisas? Eu leio muitos romances, respondeu Helena. Confie em mim. Balancei a cabeça. Isso não é um romance. Ela sorriu. Todos os protagonistas dizem isso no começo. Apesar da vergonha ainda queimando no meu rosto, uma pequena parte de mim começou a rir da situação. Talvez porque, no fundo, Helena tinha um jeito leve de enxergar as coisas. Escuta, disse ela mudando o tom de voz. Falando sério agora. Gabriel pode parecer frio, mas ele é justo. Se você trabalhar bem, ele vai perceber. E se eu trabalhar mal? Ela deu de ombros. Aí ele também vai perceber. Ótimo. Bem-vinda à Almeida Global. Durante o resto do dia, tentei focar no trabalho. Analisei relatórios, estudei campanhas antigas e observei cada detalhe do funcionamento do departamento. Eu queria provar uma coisa, que eu estava ali por mérito, que aquele acidente no elevador não me definia. As horas passaram rápido. A maioria dos novos funcionários saiu para almoçar juntos, mas eu preferi ficar. Helena percebeu. Você trabalha demais. Eu gosto de entender tudo primeiro. Ou está tentando provar alguma coisa? Eu sorri de lado. Talvez um pouco dos dois. Ela apoiou o queixo na mão e me observou por alguns segundos. Você tem talento, sabia? Você nem viu meu trabalho ainda. Não estou falando disso. Então, do quê? Da forma como você observa as coisas. Pensei por um instante. Talvez ela tivesse razão. Sempre fui assim. Sempre gostei de entender o que estava por trás das situações. Foi então que algo começou a surgir na minha mente. Uma ideia. Peguei meu tablet e comecei a rabiscar alguns conceitos de marketing que poderiam melhorar uma campanha que a empresa estava tentando desenvolver há semanas. Helena se aproximou curiosa. Sonico Pezia Cassinda, e tu Castosa, o que você está fazendo? Pensando, ela observou a tela por alguns segundos. E seus olhos se arregalaram. Isabela, o quê? Isso aqui é muito bom. Fesse Kaku Ilkinba. É só uma ideia. Não, isso é mais que uma ideia. Ela pegou o tablet da minha mão e analisou os detalhes com atenção. Você precisa apresentar isso. Eu ri nervosa. Eu sou estagiária. E daí? E daí que eu derramei café no CEO hoje de manhã. Minha estratégia agora é ficar invisível. Helena cruzou os braços. Tua estratégia é péssima. Obrigada pelo incentivo. Estou falando sério, disse ela. Se você não apresentar isso, alguém vai acabar tendo uma ideia parecida e levar o crédito. Eu mordi o lábio inferior. Ele vai estar na reunião. Claro que vai. Ele é o CEO. Meu estômago apertou. A imagem do olhar dele voltou à minha mente. Aquela intensidade silenciosa. Aquela frieza quase impossível de decifrar. Eu não sei se consigo. Helena colocou a mão no meu ombro. Você chegou até aqui, Isabela. Não foi por sorte. Respirei fundo. Ela tinha razão. Eu não tinha passado anos estudando e trabalhando para desistir por causa de um momento constrangedor. Está bem, murmurei. Está bem o quê? Fantasy tinda messelesse, antes eu vou se apresentar. Helena abriu um sorriso enorme. Essa é a atitude. Na manhã seguinte,
A sala de reuniões estava cheia. Executivos, diretores e analistas ocupavam os lugares ao redor da grande mesa de madeira escura. E no centro deles, Gabriel Almeida. Ele parecia exatamente como no dia anterior. Controlado, intocável. Eu segurei o tablet com força enquanto caminhava até a tela de apresentação. Meu coração estava acelerado. A senhorita Duarte tem uma proposta para a campanha de lançamento, anunciou o diretor de marketing. Alguns olhares curiosos surgiram. Respirei fundo. No início, minha voz saiu um pouco trêmula, mas conforme explicava a estratégia, algo mudou dentro de mim. A confiança apareceu. As ideias fluíam. Os dados faziam sentido. Os números se conectavam. Quando terminei, a sala estava em silêncio. Foi então que uma voz grave quebrou aquele silêncio. Como você mediria o impacto emocional dessa campanha em termos de conversão? Levantei os olhos. Era Gabriel. Ele estava olhando diretamente para mim. E pela primeira vez desde o elevador, ele realmente me enxergava. Meu coração disparou. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se fortaleceu. Através da análise de engajamento e sentimento nas redes sociais, respondi com firmeza. Porque números sem contexto não contam uma história completa. Ele me observou por alguns segundos, longos segundos. E naquele instante, eu tive a estranha sensação de que algo estava mudando. Algo silencioso. Algo perigoso. Algo que nenhum de nós dois ainda estava pronto para admitir. O silêncio que se formou naquela sala de reuniões parecia mais pesado do que qualquer palavra. Eu ainda estava de pé diante da tela, segurando o tablet com as duas mãos, sentindo meu coração bater forte dentro do peito. Todos os olhos estavam voltados para mim, mas havia apenas um olhar que realmente me fazia perder o equilíbrio interno. Gabriel Almeida. Ele continuava sentado na cabeceira da mesa, com os dedos entrelaçados, o corpo ligeiramente inclinado para frente e aqueles olhos verdes profundamente fixos em mim. Era um olhar avaliador, atento, intenso, mas havia algo além disso. Algo que eu ainda não conseguia entender. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse surpresa, ou talvez fosse apenas minha imaginação tentando transformar aquele momento em algo maior do que realmente era. Respirei fundo. Não podia me perder em pensamentos. Eu precisava responder. O impacto emocional, continuei tentando manter a voz firme, pode ser medido através do comportamento do consumidor nas primeiras semanas da campanha. Não apenas pelas vendas, mas pela forma como as pessoas falam sobre a marca, compartilham a mensagem e se conectam com a proposta. Alguns executivos trocaram olhares entre si. Um deles começou a fazer anotações, outro assentiu discretamente. Mas Gabriel ainda não tinha dito nada. Ele apenas continuava me observando. E aquele silêncio dele, de alguma forma, dizia mais do que qualquer comentário. Continue, disse ele por fim. A palavra foi simples, curta, direta, mas a forma como saiu da boca dele fez algo estranho acontecer dentro de mim. Era como se, de repente, todo o nervosismo tivesse se transformado em energia. Continuei explicando os detalhes da estratégia. Falei sobre o comportamento do público, sobre a importância de criar conexão emocional e sobre como uma campanha poderia ser mais do que apenas publicidade. Ela poderia contar uma história. Quando terminei, minhas mãos estavam levemente suadas, mas minha voz permaneceu firme até a última palavra. Mais uma vez a sala ficou em silêncio. O diretor de marketing foi o primeiro a falar. Outro executivo levantou as sobrancelhas. Realmente interessante. Eu quase não acreditava no que estava ouvindo. Mas então a voz de Gabriel cortou o ar novamente. Aprovado. A palavra ecoou na sala. Todos olharam para ele. Vamos desenvolver essa estratégia, continuou ele mantendo o mesmo tom calmo. A senhorita Duarte vai trabalhar diretamente com a equipe executiva na implementação. Por um segundo eu não consegui reagir. Era como se meu cérebro tivesse parado de processar a informação. Helena, sentada ao fundo da sala, abriu um sorriso enorme e fez um gesto discreto de comemoração. Eu apenas assenti. Obrigada. Gabriel não respondeu. Mas quando me virei para sair da sala, senti novamente aquele olhar sobre mim. E dessa vez, não parecia apenas profissional. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar dentro da empresa. A campanha ganhou vida. As equipes começaram a trabalhar em conjunto. Reuniões se tornaram mais frequentes e meu nome começou a aparecer em conversas que antes eu jamais imaginaria participar. Mas havia algo mais acontecendo. Algo silencioso. Algo que ninguém comentava diretamente,
mas que parecia existir no ar. Gabriel e eu começamos a nos encontrar com frequência nas reuniões estratégicas, sempre sentados em lados opostos da mesa, sempre mantendo uma postura profissional impecável. Mas havia momentos, pequenos momentos, momentos quase invisíveis. Às vezes eu levantava os olhos para a tela e percebia que ele estava olhando para mim, não por muito tempo, apenas o suficiente para que nossos olhares se cruzassem por um segundo. E então ele desviava. Outras vezes era o contrário. Eu percebia a presença dele antes mesmo de vê-lo. Era estranho, quase instintivo. Como se o ambiente mudasse quando ele entrava. Como se o ar ficasse mais denso. Helena percebeu isso antes de mim. "Você está fazendo de novo", sussurrou ela durante uma reunião. "Fazendo o quê?" Olhando para ele sem olhar diretamente. Eu engoli em seco. "Não estou." Ela levantou uma sobrancelha. "Você ficou 3 minutos olhando para o reflexo dele no vidro da janela. Isso não prova nada. Prova bastante coisa." Ela riu baixo. "Relaxa, ninguém percebeu, só eu." Eu voltei a olhar para meus papéis, tentando parecer concentrada. Mas no fundo eu sabia que ela tinha razão. Havia algo acontecendo. Algo que eu ainda não tinha coragem de nomear. Em uma das reuniões mais importantes da campanha, semanas depois, algo inesperado aconteceu. Eu estava apresentando os resultados iniciais da estratégia quando Gabriel me interrompeu. "Esses números não justificam esse investimento adicional." A sala ficou em silêncio. Ninguém costumava contradizer o CEO. Mas eu sabia que meus dados estavam corretos. Respirei fundo. "Com todo respeito", respondi. "Os números ainda estão na fase inicial. A projeção de retorno indica um crescimento de 40% em relação às campanhas anteriores." Ele inclinou levemente a cabeça. "Projeções não são resultados." Meu coração acelerou. Mas algo dentro de mim se recusava a recuar. "Os resultados dependem do investimento completo." Alguns executivos trocaram olhares tensos. Era raro ver alguém discutir diretamente com Gabriel Almeida. Mas naquele momento, eu simplesmente não conseguia ficar em silêncio. "Se os resultados não aparecerem?" perguntou ele. Eu segurei o olhar dele. "Eles vão aparecer." "Como pode ter tanta certeza?" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, porque eu estudei cada detalhe dessa campanha, cada tendência do mercado, cada comportamento do consumidor. A sala parecia prender a respiração. Eu dei um passo à frente. E porque eu confio no meu trabalho. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Gabriel me observou por um longo momento. E então, algo mudou na expressão dele. Não era irritação, não era frustração. Era algo diferente, algo que parecia respeito. Ele se recostou na cadeira. A aprovar o orçamento. Alguns executivos quase pareceram surpresos. "A senhorita Duarte será responsável pelos resultados." Meu coração ainda batia forte. Mas pela primeira vez, senti algo diferente quando olhei para ele. Não era apenas tensão. Quando a reunião terminou, Helena me puxou pelo braço no corredor. Aquilo foi incrível. Eu achei que ia ser demitida. Aquilo parecia cena de filme. "A tensão entre vocês dois dá para cortar com uma faca." Eu suspirei. Foi apenas uma discussão profissional. Ela cruzou os braços. "Feltimagem foi muito mais que isso." Eu não respondi. Talvez porque, no fundo, uma pequena parte de mim começava a perceber que ela estava certa. E talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, eu começava a sentir algo que tinha tentado evitar por anos. Algo perigoso, algo intenso, algo que parecia crescer silenciosamente entre duas pessoas que ainda não sabiam como lidar com aquilo. Porque, às vezes, antes mesmo de um coração admitir que está se apaixonando, o silêncio entre dois olhares já contou toda a história. Depois daquela reunião, algo mudou entre nós dois. Não foi uma mudança escandalosa ou evidente para quem olhava de fora. Pelo contrário, tudo continuava aparentemente igual. As reuniões continuavam acontecendo, os relatórios continuavam sendo apresentados, e todos mantinham a mesma postura profissional dentro da empresa. Mas para mim, nada mais era exatamente igual. Era como se depois daquela discussão diante da diretoria, uma linha invisível tivesse sido cruzada. Antes, Gabriel Almeida era apenas o CEO da empresa, um homem distante, respeitado e quase impossível de alcançar. Agora, ele também era alguém que havia me ouvido, me questionado e, no fim, confiado na minha palavra. E isso tinha despertado algo dentro de mim, algo inquietante, algo que eu tentava ignorar. Nos dias seguintes, começamos a trabalhar ainda mais próximos por causa da campanha.
Eu participava de reuniões estratégicas com a equipe executiva e, inevitavelmente, ele estava presente em quase todas. Sempre sentado na cabeceira da mesa. Sempre com aquela postura firme, elegante, impossível de ignorar. Mas havia momentos em que ele parecia diferente. Pequenos momentos. Momentos que ninguém parecia notar. Uma vez, durante uma reunião particularmente longa, percebi algo curioso. Eu estava concentrada revisando alguns gráficos quando senti aquela sensação estranha novamente. Aquela sensação que vinha aparecendo cada vez mais. Como se alguém estivesse me observando. Levantei os olhos devagar. Gabriel estava olhando para mim, não para a tela, não para os documentos. Para mim, o olhar dele parecia estudar cada detalhe do meu rosto, como se estivesse tentando entender alguma coisa que ainda não tinha resposta. Por um segundo, nossos olhares ficaram presos um no outro. Meu coração bateu forte, mas então ele desviou. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquele momento não tivesse existido. Tentei voltar a prestar atenção na reunião, mas minha mente já estava longe dali. E Helena percebeu imediatamente. Você está fazendo aquela cara de novo, sussurrou ela ao meu lado. Cara Kulbakioskan. Parecido, que cara? Estou a cara de quem está pensando nele. Eu engasguei. Eu não estou pensando nele. Ela levantou uma sobrancelha. Então por que ficou olhando para ele por 5 segundos seguidos? Eu estava pensando nos dados da campanha. Helena inclinou a cabeça, claramente divertida. Claro, dados com olhos verdes. Eu revirei os olhos. Você lê romances demais. Faz-se o que é simpafistari. Atuação se você está vivendo um... Balancei a cabeça tentando encerrar a conversa. Mas no fundo, algo dentro de mim começou a se perguntar se ela poderia estar parcialmente certa. Porque por mais que eu tentasse negar, havia uma tensão estranha entre nós dois. Uma tensão silenciosa. Algo que parecia crescer a cada encontro. Algo que se manifestava nos pequenos detalhes. Na forma como ele escutava quando eu falava. Na maneira como fazia perguntas mais difíceis, apenas para testar meus argumentos. E principalmente, na forma como nossos olhares se encontravam. Sempre por poucos segundos. Sempre intensos demais. Mas sempre interrompidos antes que alguém percebesse. Foi em uma tarde particularmente silenciosa que algo diferente aconteceu. Eu estava na cafeteria do prédio revisando alguns relatórios. O lugar estava quase vazio naquele horário. Apenas algumas pessoas trabalhando em silêncio enquanto tomavam café. Era um momento raro de tranquilidade. Eu estava completamente concentrada na tela do tablet quando ouvi uma voz grave ao meu lado. Essa cadeira está ocupada? Meu coração quase parou. Levantei os olhos devagar. Gabriel Almeida estava ali, de pé ao lado da mesa, com uma xícara de café na mão. Por um segundo fiquei sem saber o que dizer. Não, quer dizer, não está ocupada. Ele puxou a cadeira e sentou. A naturalidade daquele gesto parecia quase surreal. O CEO da empresa, sentado comigo na cafeteria. O silêncio que se seguiu parecia carregado de algo difícil de explicar. Eu tentei focar no relatório, mas a presença dele era impossível de ignorar. Havia algo no perfume dele, algo discreto, elegante, que misturava notas amadeiradas e frescas. Era o tipo de detalhe que a gente não percebe imediatamente, mas que depois se torna impossível de esquecer. Os relatórios da campanha estão excelentes, disse ele finalmente. Levantei os olhos. Obrigada. Ele mexeu o café lentamente. Não é um elogio, é uma constatação. Não consegui evitar um pequeno sorriso. Nesse caso, obrigada por constatar. Por um instante, o canto da boca dele se curvou em algo parecido com um sorriso. Foi rápido, mas foi real. E aquilo me pegou completamente desprevenida, porque transformou completamente o rosto dele. De repente ele parecia mais humano, menos distante, menos intocável. Ficamos alguns segundos em silêncio, olhando pela janela da cafeteria. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo normal, carros passando, pessoas caminhando apressadas pelas ruas. Mas naquele pequeno espaço, o tempo parecia diferente. Você sempre é tão direta? Perguntou ele. Você sempre evita elogios como se fossem perigosos? Ele soltou uma pequena risada baixa. Talvez. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. Apenas observou o café por um instante. Porque elogios costumam criar expectativas. E você não gosta de expectativas? Ele levantou os olhos para mim. Expectativas podem decepcionar. Havia algo na forma como ele disse, aquilo que parecia carregado de história, de dor, de memórias.
Por um instante, tive a sensação de que havia muito mais por trás daquele homem frio e controlado do que qualquer pessoa na empresa imaginava. Mesmo assim, disse eu, às vezes vale a pena correr o risco. Ele me observou em silêncio, como se estivesse analisando aquela frase, como se estivesse avaliando o que eu realmente queria dizer com ela. E naquele instante, algo dentro de mim percebeu uma verdade inesperada. Gabriel Almeida não era apenas um homem poderoso. Ele era um homem que havia aprendido a se proteger. Talvez demais. O silêncio entre nós voltou a se instalar, mas desta vez não era desconfortável. Era um silêncio estranho, quase cúmplice. Depois de alguns minutos, ele terminou o café e se levantou. A campanha continua superando as expectativas. Ainda estamos no começo. Mesmo assim, ele deixou algumas moedas sobre a mesa. E antes de sair, olhou para mim mais uma vez. Haverá um evento corporativo na sexta-feira. Eu franzi a testa. O evento de celebração do contrato? Exatamente. Todos estão comentando sobre isso. Ele assentiu. Espero vê-la lá. Meu coração acelerou. É obrigatório? Ele hesitou por um segundo. Não. E então acrescentou em um tom mais baixo. Mas seria interessante. Ele se virou e começou a caminhar em direção à saída da cafeteria. Mas antes de desaparecer pela porta, ele olhou para trás. E nossos olhares se encontraram novamente. E naquele instante, pela primeira vez, tive a sensação clara de que algo estava começando. Algo inesperado. Algo perigoso. Algo que nenhum dos dois parecia disposto a admitir, mas que já estava impossível de ignorar. Porque às vezes, antes mesmo de um amor nascer de verdade, ele começa como uma simples curiosidade. Uma curiosidade que cresce, silenciosa. Até que, de repente, se torna impossível de esconder. Durante toda a semana, tentei agir como se nada tivesse mudado. Continuei focada no trabalho, nas reuniões, nos relatórios da campanha e nas estratégias que precisávamos implementar. Mas a verdade era que, no fundo da minha mente, um pensamento insistia em voltar repetidamente. Sexta-feira. O evento corporativo. Aquela simples conversa na cafeteria havia despertado algo dentro de mim que eu ainda não sabia nomear. Não era apenas curiosidade, nem apenas admiração profissional. Era uma sensação estranha, quase elétrica, que surgia sempre que eu lembrava do olhar dele naquele momento. Eu tentei ignorar, mas Helena não deixou. Você já escolheu o vestido? Perguntou ela logo na manhã de quinta-feira, apoiando os braços sobre minha mesa. Vestido? Para a festa de sexta. Ainda não pensei nisso. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de dizer algo completamente absurdo. Como assim não pensou nisso? Porque é apenas um evento da empresa. Helena estreitou os olhos. Isabela. O quê? O CEO da empresa sentou com você na cafeteria, te convidou pessoalmente para o evento e você acha que é apenas uma festa comum? Eu respirei fundo. Ele não me convidou. Não! Ele apenas disse que seria interessante. Ela cruzou os braços. Exatamente. Isso não significa nada. Helena abriu um sorriso lento. Claro que significa. Helena, escuta, disse ela, inclinando-se um pouco mais perto. Eu trabalho aqui há 10 anos. Gabriel Almeida nunca convida ninguém pessoalmente para nada. Meu estômago deu um pequeno salto. Você está exagerando. Eu estou observando. Tentei voltar a olhar para o computador, mas agora minha mente estava ainda mais confusa. Será que Helena estava certa? Será que aquele convite tinha realmente algum significado? Passei o resto do dia tentando afastar esses pensamentos. Mas cada vez que lembrava da forma como ele havia olhado para mim na cafeteria, algo dentro do meu peito ficava inquieto. Na sexta-feira, quando cheguei em casa depois do trabalho, minha avó percebeu imediatamente que algo estava diferente. Você está andando pela casa como se estivesse procurando alguma coisa, disse ela da cozinha. Eu estou procurando um vestido. Ela apareceu na porta com um sorriso curioso. Vestido? Tem um evento da empresa hoje à noite. Ela cruzou os braços. Evento da empresa ou encontro? Vó, eu só perguntei. Suspirei. Não é um encontro. Ela continuou sorrindo. Claro, revirei os olhos. Você também está conspirando contra mim agora? Eu apenas tenho experiência suficiente para reconhecer quando algo interessante está acontecendo. Apesar da vergonha que começou a subir pelo meu rosto, acabei rindo. Talvez porque, no fundo, eu também sentia que aquela noite poderia ser diferente. Acabei escolhendo um vestido simples, elegante, de cor champanhe,
Nada exagerado, apenas algo que me fizesse sentir confortável. Quando me olhei no espelho antes de sair, por um segundo, tive a sensação de estar vendo outra versão de mim mesma. Mais confiante, mais viva. Respirei fundo. É apenas uma festa, murmurei. Mas meu coração sabia que não era apenas isso. O hotel onde o evento aconteceria era impressionante. Um grande salão iluminado por lustres de cristal, mesas elegantes espalhadas pelo ambiente e uma orquestra tocando música suave ao fundo. Executivos conversavam em pequenos grupos. Taças de champanhe circulavam e o ambiente parecia vibrar com aquela energia sofisticada, típica de eventos corporativos importantes. Assim que entrei no salão, senti dezenas de olhares se voltarem discretamente para mim. Talvez porque eu ainda fosse nova ali. Talvez porque o episódio do elevador ainda estivesse vivo na memória de alguns. Ou talvez porque alguém já estivesse me observando. Eu ainda estava pegando uma taça de bebida quando senti aquela sensação novamente. Aquela sensação que eu já começava a reconhecer. Levantei os olhos devagar e o vi. Gabriel estava perto do bar conversando com 2 investidores. Ele vestia um terno escuro perfeitamente ajustado, que destacava ainda mais sua postura elegante e segura. Mas não era isso que me fez prender a respiração. Era a forma como ele estava olhando para mim. Como se no meio daquele salão cheio de pessoas importantes, eu fosse a única coisa que realmente chamava sua atenção. Por um segundo ficamos apenas assim, nos observando. Sem palavras, sem movimentos, até que alguém chamou meu nome e o momento se quebrou. Helena apareceu ao meu lado com 2 taças de champanhe. Você demorou. O trânsito estava horrível. Ela me entregou uma taça e seguiu meu olhar. O quê? Ele está olhando para você. Eu tentei parecer indiferente. Não está. Está sim. Helena! Eu contei. O quê? E 7 vezes. 7 o quê? 7 vezes que ele olhou para você desde que você entrou. Meu rosto começou a esquentar. Você está inventando. Eu tenho provas. Você trouxe um bloco de notas para uma festa? Claro. Apesar de tudo, comecei a rir. A noite seguiu com conversas, apresentações e pequenos discursos, mas havia algo no ar que eu não conseguia ignorar. Cada vez que eu levantava os olhos, ele estava olhando. Não o tempo todo, mas o suficiente para que eu percebesse. Em determinado momento, o salão começou a ficar abafado demais. As conversas se misturavam com a música e eu senti que precisava de um pouco de ar fresco. Saí discretamente para a varanda do hotel. A noite estava fresca. A cidade se estendia abaixo de mim com suas luzes brilhando como estrelas espalhadas pelo horizonte. Apoiei as mãos na varanda e respirei fundo, fugindo da festa. A voz grave atrás de mim fez meu coração disparar. Eu não precisei me virar para saber quem era. Mesmo assim, virei. Gabriel estava ali, a poucos passos de distância, sem a multidão ao redor, sem as formalidades da empresa. Apenas nós 2. Eu precisava de um pouco de ar, respondi. Ele se aproximou lentamente. Eu também. Por alguns segundos ficamos em silêncio, olhando a cidade, mas o silêncio entre nós parecia carregado de algo muito maior. Algo que vinha crescendo desde aquele primeiro encontro no elevador. Algo que nenhum dos 2 parecia disposto a ignorar naquela noite. Isabela, disse ele finalmente. Sim, ele virou o rosto em minha direção. E naquele instante, seus olhos já não pareciam frios. Pareciam intensos, quentes, vivos. Eu tenho tentado ignorar isso há semanas. Meu coração começou a bater mais rápido. Ignorar o quê? Ele deu mais um passo. Agora estávamos muito próximos. Próximos o suficiente para que eu sentisse o calor da presença dele. Próximos o suficiente para que o ar entre nós parecesse diferente. Você! Meu fôlego falhou por um segundo. Eu? Toda vez que você entra em uma sala, algo muda. Minha mente estava completamente em branco. Gabriel, eu sei que isso é uma péssima ideia. Por quê? Ele soltou um pequeno suspiro. Porque você trabalha para mim. Eu também sei disso. O silêncio voltou. Mas desta vez era diferente. Mais intenso, mais próximo, mais perigoso. Ele levantou lentamente a mão e a colocou em minha cintura. O toque foi firme, mas ao mesmo tempo surpreendentemente cuidadoso. Meu corpo reagiu imediatamente. Meu coração acelerou. Minha respiração ficou mais curta. Diga para eu parar, murmurou ele. Eu deveria ter dito. Eu sabia disso. Sabia que seria o mais sensato.
Mas quando olhei para aqueles olhos verdes tão próximos agora, percebi uma verdade que não podia mais negar. Eu também não queria parar. Não pare. E naquele instante, quando os lábios dele finalmente tocaram os meus, eu soube que nada voltaria a ser como antes. Quando os lábios de Gabriel tocaram os meus, o mundo pareceu desaparecer por alguns segundos. Não houve pressa naquele primeiro contato. Foi um beijo lento, quase cauteloso, como se nós dois estivéssemos descobrindo um território completamente novo e, ao mesmo tempo, perigosamente familiar. O coração batia forte dentro do meu peito. Era impossível ignorar o calor que se espalhava pelo corpo, aquela sensação intensa que surgia quando duas pessoas finalmente param de lutar contra aquilo que já estava acontecendo havia semanas. A mão dele continuava firme na minha cintura, puxando-me levemente para mais perto. Não era um gesto agressivo, nem impulsivo demais. Era um toque que parecia carregado de cuidado e de desejo. Um desejo que não precisava de pressa. Quando o beijo se aprofundou, senti meus dedos segurarem a lapela do terno dele quase sem perceber. Era como se meu corpo estivesse respondendo por conta própria, sem pedir permissão à razão. O vento da noite passava pela varanda do hotel, misturando o som distante da música que ainda tocava no salão com o silêncio que existia entre nós. Quando finalmente nos afastamos para respirar, nossas testas ficaram encostadas uma na outra. Minha respiração ainda estava irregular. A dele também. Por alguns segundos, nenhum de nós disse nada. Mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de significado. Isso é uma péssima ideia, murmurou Gabriel com a voz baixa e rouca. Eu respirei fundo, tentando recuperar o controle. Eu também pensei nisso. Ele soltou um pequeno riso sem humor. Pensei nisso durante semanas. As semanas? Ele se afastou apenas o suficiente para olhar diretamente nos meus olhos. Desde o elevador, meu coração deu um salto. Desde o café derramado? Desde o momento em que você começou a pedir desculpas, dizendo que venderia um rim para pagar o terno. Eu não conseguia evitar uma pequena risada nervosa. Aquilo foi pânico. Foi diferente. Diferente? Você não parecia intimidada. Eu estava completamente desesperada. Ele sorriu de leve. Mesmo assim, o olhar dele percorreu meu rosto por um instante, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. A maioria das pessoas tenta impressionar. Você só estava sendo você mesma. Aquilo me pegou desprevenida. E isso foi suficiente para chamar sua atenção? Ele hesitou por um momento. Não apenas isso. Então o quê? Ele demorou alguns segundos para responder. É sua coragem. Meu coração acelerou novamente. Coragem! Na reunião. Você foi a única pessoa naquela sala que teve coragem de discordar de mim. Eu dei de ombros. Eu acreditava no que estava dizendo. Eu percebi. O silêncio voltou a se instalar entre nós. Mas desta vez ele parecia ainda mais carregado, mais íntimo. Gabriel, comecei. Sim, isso realmente é complicado. Ele passou a mão pelo cabelo, claramente pensativo. Eu sei. Eu trabalho para você. Eu sei. As pessoas vão comentar. Eu sei. Isso pode causar problemas. Ele me observou com um olhar intenso. Mesmo assim, você não me pediu para parar. Meu coração apertou levemente. Porque ele tinha razão. Não pedi. Ele se aproximou um pouco mais. Por quê? Eu poderia ter dado muitas respostas. Poderia ter falado sobre a tensão das últimas semanas, sobre os olhares silenciosos, sobre aquela sensação estranha que surgia sempre que ele estava perto. Mas a verdade era muito mais simples, porque eu também não consegui parar de pensar em você. As palavras saíram antes que eu pudesse repensar. O silêncio que se seguiu parecia ainda mais profundo. Gabriel me observava como se estivesse tentando entender se aquilo era real. Isabela, eu sei que isso não faz sentido. Continuei rapidamente. Eu sei que parece impulsivo, mas desde aquele dia no elevador, algo ficou diferente. Ele não respondeu imediatamente, apenas levantou a mão e tocou levemente meu rosto. Foi um gesto suave, delicado, mas fez um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Eu tentei ignorar, disse ele em voz baixa. Ignorar? Tudo isso! Ele fez um pequeno gesto entre nós dois. A tensão nas reuniões, a forma como você me desafia, o jeito como você olha para mim quando acha que ninguém está vendo. Meu rosto ficou quente. Você percebeu isso? Percebo mais do que você imagina. Eu ri nervosa. Ótimo.
Agora estou ainda mais envergonhada. Ele balançou a cabeça. Não deveria estar. Por quê? Porque eu faço a mesma coisa. Aquilo me deixou completamente sem palavras. Por alguns segundos apenas nos olhamos. E naquele instante, eu percebi algo importante. Por trás da postura controlada, da frieza aparente e da autoridade que ele demonstrava no trabalho, Gabriel também parecia vulnerável naquele momento. Como se aquele sentimento fosse tão inesperado para ele quanto era para mim. Sabe o que é estranho? Disse ele de repente. O quê? Eu passei anos acreditando que tinha controle total sobre minha vida. E agora? Ele soltou um pequeno suspiro. Agora parece que tudo saiu do controle. Isso é tão ruim assim? Ele me observou novamente. Dessa vez o olhar dele parecia diferente. Menos tenso, mais sincero. Essencialmente, eu não sei. Parece honesto. Honestidade nem sempre é confortável. Eu sorri. Nem sentimentos. Ele riu baixo. Você sempre responde assim? Assim como? Com frases que fazem a gente pensar. Não sei, talvez. Ele se aproximou novamente. Agora estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor da respiração dele. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você se arrepende de ter derramado café naquele elevador? Eu pensei por alguns segundos. A lembrança daquele momento ainda me fazia sorrir. Na hora eu achei que era o pior dia da minha vida. E agora? Olhei para ele, para os olhos verdes que pareciam carregar tantas histórias não contadas. Agora, acho que foi o começo de algo inesperado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E então seus dedos deslizaram lentamente pela minha mão, entrelaçando-se com os meus. Talvez tenha sido. Por um momento ficamos ali, apenas olhando a cidade iluminada abaixo de nós. Mas algo dentro de mim sabia que aquela noite estava longe de terminar, porque havia uma tensão no ar, uma expectativa silenciosa, uma sensação de que algo muito maior estava começando, algo que nenhum dos dois tinha planejado, algo que poderia mudar completamente nossas vidas. E quando Gabriel se aproximou novamente, inclinando-se para beijar meus lábios mais uma vez, percebi que aquele sentimento não era apenas atração, era algo mais profundo, algo que crescia rápido demais, algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar, mas que também não queríamos mais evitar, porque às vezes o coração escolhe por nós. E quando isso acontece, não existe mais caminho de volta. Aquela noite parecia ter sido retirada de um sonho. Depois daquele segundo beijo na varanda do hotel, tudo aconteceu de forma natural, como se duas forças invisíveis tivessem decidido que já era hora de parar de resistir. Nós voltamos para o salão apenas por alguns minutos, o suficiente para que ninguém suspeitasse de nada, mas a verdade era que nenhum dos dois estava realmente presente ali. Cada gesto entre nós carregava um significado diferente agora. Um olhar mais demorado, um sorriso discreto, um leve toque de mãos ao pegar a mesma taça na mesa. Pequenos detalhes que ninguém perceberia, mas que para mim pareciam gritar silenciosamente o que estava acontecendo. Quando a festa começou a terminar, Gabriel se aproximou novamente. Posso te acompanhar até a saída? Perguntou com aquela voz calma que agora parecia ainda mais profunda. Assenti. Saímos juntos do salão, caminhando pelo corredor silencioso do hotel. O barulho da festa ficou para trás, substituído pelo som suave dos nossos passos sobre o piso polido. Era estranho como aquele silêncio não parecia constrangedor. Pelo contrário, havia uma sensação confortável, quase íntima, como se já nos conhecêssemos há muito mais tempo do que realmente acontecia. Quando chegamos ao elevador, trocamos um olhar rápido. Por um segundo, nós dois rimos. O elevador de novo, murmurei. Espero que dessa vez não haja café envolvido, respondeu ele. Prometo que vou manter distância de qualquer bebida. Entramos no elevador e por alguns segundos ficamos apenas observando os números mudarem no painel. Mas algo havia mudado. O espaço parecia menor, o ar parecia mais quente, e a proximidade entre nós agora carregava uma tensão completamente diferente daquela do primeiro encontro. Quando o elevador parou no andar da recepção, Gabriel segurou a porta para que eu saísse primeiro. Descemos até o saguão do hotel, onde o movimento era bem menor do que no início da noite. Do lado de fora, a cidade parecia tranquila, iluminada por postes e pela luz suave da madrugada. Você veio de carro? Perguntou ele. Não, peguei um aplicativo. Ele pensou por um momento. Posso te levar? Eu hesitei,
Talvez fosse a decisão mais sensata a aceitar. Talvez fosse o caminho mais simples. Mas naquele momento eu sabia que, se aceitasse, aquela noite ainda teria mais capítulos. Tudo bem, respondi. O carro dele estava estacionado logo à frente do hotel. Um veículo elegante, discreto, exatamente como tudo na vida dele parecia ser. Durante o trajeto até minha casa, conversamos sobre coisas simples, sobre o trabalho, sobre a campanha, sobre pequenas histórias da cidade. Mas havia algo diferente naquela conversa. Era leve, natural, como se aquela versão dele, menos rígida, menos controlada, fosse alguém que poucas pessoas tinham a chance de conhecer. Quando o carro parou em frente ao prédio onde eu morava, fiquei em silêncio por alguns segundos. Obrigada pela carona. Não precisa agradecer. Ficamos alguns segundos apenas nos olhando. Havia algo nos olhos dele, algo intenso, algo que parecia pedir para que aquela noite não terminasse ali. Isabela? Disse ele. Sim. Ele abriu a porta do carro e saiu. Caminhou até o lado do passageiro e abriu a porta para mim. Quando desci, ele ficou parado diante de mim. O silêncio entre nós voltou a crescer, mas desta vez era um silêncio cheio de expectativa. Eu não queria que essa noite terminasse ainda, disse ele finalmente. Meu coração acelerou. Eu também não. As palavras escaparam antes que eu pudesse pensar melhor. Ele levantou a mão lentamente e tocou meu rosto. O gesto foi tão suave que fez meu corpo inteiro arrepiar. Podemos conversar mais um pouco? Perguntou ele. Olhei para o prédio atrás de mim. Depois voltei a olhar para ele. Podemos. Subimos até meu apartamento. Minha avó já estava dormindo, como sempre fazia cedo. O silêncio dentro da casa era tranquilo, acolhedor. Preparei 2 cafés na cozinha, enquanto ele observava o pequeno espaço com curiosidade. Você mora aqui há muito tempo? Perguntou. Desde a faculdade. Ele olhou ao redor. Parece aconchegante. Minha avó que faz tudo parecer assim. Sentamos no sofá da sala, conversando por horas. Falamos sobre nossas vidas antes da empresa, sobre sonhos, sobre medos, sobre escolhas que nos trouxeram até aquele momento. E foi ali que percebi algo que ninguém na empresa imaginaria. Gabriel Almeida não era apenas o CEO frio e controlado que todos conheciam. Ele também era alguém que carregava cicatrizes, histórias, silêncios. Em algum momento da madrugada, a conversa diminuiu. O silêncio voltou. Mas agora ele era diferente, mais intenso, mais próximo. Gabriel segurou minha mão lentamente. Isabela. Sim? Eu não sei exatamente quando isso começou. Eu também não. Ele aproximou o rosto do meu. Mas sei que não quero fingir que não está acontecendo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu também não. O beijo que aconteceu em seguida foi diferente dos anteriores. Mais profundo, mais lento, mais cheio de significado. Foi como se todas as semanas de tensão silenciosa finalmente encontrassem uma forma de se expressar. A madrugada passou quase sem que percebêssemos. Quando finalmente adormeci, minha cabeça estava apoiada no peito dele, ouvindo o ritmo tranquilo do coração que batia sob minha orelha. E naquele momento, tudo parecia perfeito. Mas a manhã seguinte chegou cedo demais. Quando abri os olhos, a luz do sol já entrava pelas cortinas da sala. Por um segundo fiquei confusa, mas então lembrei. A festa, a conversa, a madrugada. Gabriel. Levantei a cabeça devagar. O lugar ao meu lado estava vazio. Meu coração apertou. Levantei do sofá e caminhei até a janela. Ele estava lá, de pé, vestido novamente com a postura impecável do CEO, que todos conheciam. Falava ao telefone com um tom firme, profissional, como se a noite anterior nunca tivesse existido. Quando terminou a ligação, ele se virou. E o olhar dele já não era o mesmo. Aquela intensidade da madrugada havia desaparecido. No lugar dela, estava novamente a frieza controlada. Bom dia, disse ele. Bom dia. O silêncio entre nós voltou. Mas desta vez não era confortável. Era pesado. Isabela, começou ele. Meu coração apertou antes mesmo de ouvir o que viria. O que aconteceu ontem à noite? Ele parou por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Foi um erro. As palavras caíram como um golpe. Por um segundo achei que tivesse entendido errado. Um erro? Ele desviou o olhar. Não deveria ter acontecido. Meu peito apertou. Você está falando sério? Eu sou seu chefe. Eu sei disso. Isso não pode se repetir. A dor que subiu pelo meu peito foi tão forte que precisei respirar fundo para manter o controle.
Entendi. Levantei-me devagar. Peguei minha bolsa sobre a mesa. O carro da empresa vai te levar para casa, continuou ele. Aquelas palavras pareciam frias, calculadas, distantes, como se a madrugada inteira tivesse sido apenas um detalhe irrelevante. Olhei para ele pela última vez antes de sair. Fique tranquilo, disse com a voz firme. Não vai se repetir. Saí do apartamento sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava pelo corredor, senti uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. E naquele instante tomei uma decisão. Se Gabriel Almeida queria distância, então distância era exatamente o que ele teria. A segunda-feira chegou com um céu cinzento sobre a cidade, como se o próprio tempo refletisse o que eu estava sentindo por dentro. Acordei cedo, mesmo tendo dormido muito pouco. Passei alguns minutos olhando para o teto do quarto, tentando organizar os pensamentos que insistiam em voltar àquela manhã. As palavras dele ainda ecoavam na minha mente. Foi um erro. Respirei fundo e me sentei na cama. Não podia permitir que aquilo me destruísse. Eu tinha trabalhado duro demais para chegar até aquela empresa. Não iria perder tudo por causa de uma noite e de um homem que, claramente, havia decidido que aquilo não significava nada. Levantei, tomei um banho demorado e escolhi um dos meus ternos mais elegantes para trabalhar. Fiz a maquiagem com cuidado, não para impressionar ninguém, mas para esconder as marcas da noite mal dormida. Quando me olhei no espelho, vi uma versão mais firme de mim mesma. Você consegue, murmurei. Minha avó percebeu imediatamente que algo estava diferente. Dormiu mal? Um pouco. Ela me observou por alguns segundos, como se estivesse tentando entender o que eu não estava dizendo. Cuidado para não carregar o mundo inteiro nas costas, menina. Sorri de leve. Às vezes a gente não escolhe carregar. Ela apenas assentiu, como quem entende mais do que as palavras conseguem explicar. Quando cheguei à empresa, o movimento já estava intenso. Pessoas caminhavam apressadas pelos corredores, conversas sobre projetos ecoavam pelos escritórios e o ritmo acelerado da empresa parecia igual ao de qualquer outro dia. Mas para mim, tudo parecia diferente. Caminhei até minha mesa tentando agir com naturalidade. Helena apareceu poucos segundos depois. Finalmente, disse ela animada. Eu mandei mensagem ontem à noite e você desapareceu. Tentei manter a expressão neutra. Eu fui embora mais cedo. Ela estreitou os olhos. Isso não é verdade. Como assim? Porque eu vi você saindo do hotel com o Gabriel. Meu coração deu um pequeno salto, mas mantive a postura. Ele apenas me deu carona. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Só isso? Só isso. Ela continuou me observando. Mas você está mentindo muito mal. Suspirei. Helena, o que aconteceu? Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Nada que valha a pena comentar. Ela cruzou os braços. Isso significa que aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada importante. Ela ficou quieta por um momento. Ele fez algo que te magoou? A pergunta foi direta demais. Engoli em seco. Ele apenas lembrou que é meu chefe. Helena franziu a testa. O que isso significa? Significa que o que aconteceu não deveria ter acontecido. Ela me olhou com uma mistura de indignação e curiosidade. Você está dizendo que ele fingiu que nada aconteceu? Basicamente, Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Bom, ele é um idiota. Talvez. Não, definitivamente. Eu tentei voltar a olhar para o computador, mas ela ainda estava me observando. Escuta, disse ela com um tom mais suave. Você não fez nada errado. Eu sei. E ele também não é exatamente um homem simples. Olhei para ela. Como assim? Gabriel Almeida passou anos construindo uma reputação de controle absoluto sobre tudo. Emoções não fazem parte do plano dele. Isso não é desculpa. Não é. Ela suspirou. Mas explica algumas coisas. Eu balancei a cabeça. Não importa mais. Tem certeza? Tenho. Naquele momento eu realmente queria acreditar nisso. A manhã seguiu com reuniões e relatórios. Eu me concentrei no trabalho com uma intensidade quase exagerada, usando cada tarefa como uma forma de afastar qualquer pensamento sobre ele. Até que ele entrou no escritório. O espaço aberto do departamento parecia mudar de energia quando Gabriel apareceu. Sua presença sempre chamava a atenção, mesmo quando ele não dizia nada. Ele caminhou pelo corredor entre as mesas com a postura firme de sempre. Quando nossos olhares se encontraram por um breve segundo, senti algo estranho acontecer. Não foi raiva, não foi vergonha. Foi algo mais complicado. Algo que parecia misturar mágoa, lembrança
e um sentimento que eu ainda não conseguia definir. Mas desta vez eu não desviei o olhar. Apenas o encarei com a mesma frieza que ele havia demonstrado naquela manhã. Por um instante, algo mudou na expressão dele. Talvez surpresa, talvez desconforto. Mas então ele seguiu andando, como se nada tivesse acontecido. Helena observou tudo. Isso foi intenso, murmurou ela. Foi profissional. Não foi. Helena! Aquilo foi praticamente uma guerra silenciosa. Ignorei o comentário e voltei a trabalhar. Mas a verdade era que aquela tensão parecia seguir cada movimento dentro da empresa. Durante a reunião da tarde, eu apresentei os resultados mais recentes da campanha com a mesma firmeza de sempre. Gabriel fez algumas perguntas técnicas, todas dentro de um tom estritamente profissional. Nenhuma menção à noite anterior, nenhum sinal de qualquer proximidade. Mas havia algo no olhar dele, algo que surgia sempre que nossos olhos se cruzavam, algo que parecia carregar mais do que ele estava disposto a admitir. Quando a reunião terminou, Helena me puxou discretamente para o corredor. Eu preciso saber uma coisa. O quê? Você ainda gosta dele? Eu hesitei. Helena? Responde. Respirei fundo. Essencialmente, eu não sei. Ela assentiu devagar. Isso significa que sim. Não significa nada. Significa que seu coração ainda não terminou essa história. Eu fiquei em silêncio. Talvez porque, no fundo, uma pequena parte de mim ainda sentisse exatamente isso. Mas naquele momento eu não estava disposta a admitir. O que importa agora é o trabalho, disse por fim. Helena sorriu de lado. Você é péssima mentindo para si mesma. Eu não respondi, porque apesar de todo o esforço para manter distância, algo dentro de mim ainda lembrava daquela madrugada, da conversa, dos olhares, do beijo, e principalmente da sensação de que, por alguns momentos, Gabriel Almeida havia sido mais do que o homem frio que todos conheciam. Ele havia sido real. Mas agora, ele havia escolhido voltar a ser o homem distante, e eu precisava aprender a fazer o mesmo. Porque às vezes, a única forma de proteger um coração ferido é construir um muro ainda mais alto ao redor dele, mesmo que, no fundo, uma parte de nós ainda espere que alguém tenha coragem de derrubá-lo. As semanas que se seguiram foram estranhas. Estranhas de um jeito silencioso, quase imperceptível para quem observava de fora, mas profundamente cansativas para quem estava vivendo aquilo por dentro. Eu e Gabriel continuávamos trabalhando na mesma empresa, participando das mesmas reuniões, discutindo os mesmos projetos. A campanha que eu havia desenvolvido estava se tornando um grande sucesso e os resultados já começavam a aparecer em números concretos. Mas entre nós dois existia um espaço feito de silêncio, orgulho e palavras que nenhum dos dois dizia. No início eu achei que aquilo facilitaria as coisas. Achei que mantendo distância e tratando tudo de forma estritamente profissional, o tempo faria o resto do trabalho, que as lembranças daquela madrugada desapareceriam naturalmente, como tantas outras memórias que a vida vai deixando para trás. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, quanto mais eu tentava agir com frieza, mais eu percebia que algo ainda permanecia ali, algo que não tinha sido resolvido. Algo que parecia insistir em voltar, sempre que nossos olhares se encontravam por acaso. Helena percebeu isso antes de mim, como sempre. Vocês dois estão pior que personagens de novela, comentou ela durante o almoço. Não estamos. Estão sim. Nós só estamos trabalhando. Ela apoiou o queixo na mão e me olhou com aquela expressão curiosa que eu já conhecia bem. Então me explica uma coisa. O quê? Por que você para de respirar toda vez que ele entra na sala? Eu revirei os olhos. Só é exagero. Não é. Helena! Eu observei. Suspirei. Isso não significa nada. Significa que existe algo mal resolvido entre vocês dois. Eu mexi distraidamente na comida. Não existe nada para resolver. Claro que existe. Ele já deixou claro o que pensa. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Você realmente acredita nisso? Acredito. Ela inclinou a cabeça. Então por que ele continua olhando para você daquele jeito? Meu coração deu um pequeno salto. Não se chama que jeito. Como se estivesse tentando descobrir como consertar algo que ele mesmo quebrou. Eu não respondi. Talvez porque, no fundo, eu também tivesse percebido aquilo. Várias vezes eu havia notado Gabriel me observando durante reuniões. Não da mesma forma fria de antes, mas com um olhar mais demorado, mais pensativo, como se ele estivesse lutando contra alguma coisa.
Mas eu não podia confiar nisso, porque lembrava muito bem das palavras dele naquela manhã. Foi um erro, e eu não estava disposta a reviver aquela dor novamente. Os rumores dentro da empresa começaram de forma discreta. Primeiro foram apenas alguns comentários isolados no corredor, pequenas conversas que se interrompiam quando eu me aproximava, olhares curiosos que surgiam quando alguém mencionava meu nome durante reuniões. No começo tentei ignorar, mas os comentários começaram a crescer. Você ouviu falar da estagiária e do CEO? Dizem que eles desapareceram juntos na festa do hotel. Talvez seja por isso que ela conseguiu aquele projeto. As palavras chegavam até mim em pedaços, como fragmentos de conversas atravessando paredes finas. Cada comentário parecia um pequeno golpe. Não porque eu tivesse vergonha do que havia acontecido, mas porque tudo que eu havia conquistado estava sendo reduzido a um simples boato. Helena foi a primeira a perder a paciência. Isso é ridículo, disse ela certa manhã, visivelmente irritada. Acabei de ouvir uma pessoa insinuando que você só conseguiu aquela campanha porque tem alguma coisa com o Gabriel. Meu peito apertou. As pessoas gostam de inventar histórias, mas essa história pode prejudicar você. Eu sei. Ela cruzou os braços. Ele deveria dizer alguma coisa. Eu não preciso que ele me defenda. Talvez não precise. Ela suspirou. Mas ele deveria querer. Eu fiquei em silêncio. Talvez porque pela primeira vez eu também tivesse começado a me perguntar isso. Naquela mesma tarde, Gabriel descobriu sobre os rumores. Eu não estava presente quando aconteceu, mas fiquei sabendo depois por Helena, que ouviu tudo através de um dos assistentes da diretoria. O clima na sala de reunião ficou pesado, contou ela mais tarde. O Departamento de Recursos Humanos estava sugerindo algumas medidas para evitar que a história se espalhasse. Que tipo de medidas? Helena hesitou antes de responder. Eles sugeriram transferir você para outra filial da empresa. Meu estômago afundou. Transferir? Para outra cidade. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E o Gabriel? Ele ficou quieto durante quase toda a reunião. Meu coração apertou. E depois? Helena suspirou. Ele autorizou a transferência. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma pedra. Por um momento, senti o chão desaparecer sob meus pés. Ele autorizou? Mas disse que deveria ser apresentada como uma oportunidade de crescimento profissional. Eu respirei fundo, tentando manter o controle. Claro, Isabela. Faz sentido. Helena me olhou com preocupação. Você está bem? Estou. Mas a verdade era que algo dentro de mim tinha acabado de quebrar definitivamente. Não era apenas a decisão, era a forma como ela tinha sido tomada. Sem uma conversa, sem uma explicação, sem sequer me perguntar o que eu queria. Eu me levantei da cadeira devagar. Eu preciso de um pouco de ar. Caminhei até o corredor da empresa, tentando organizar os pensamentos. Aquela empresa tinha sido meu sonho. Eu tinha trabalhado duro para conquistar aquele espaço. Mas agora parecia que tudo estava sendo reduzido a um problema que precisava ser removido discretamente. E Gabriel tinha concordado com isso. Quando voltei para minha mesa, já tinha tomado uma decisão. Peguei um envelope branco e comecei a escrever. As palavras saíram com calma, mesmo que meu coração estivesse pesado. Minha carta de demissão. Não havia acusações, não havia reclamações. Apenas um agradecimento formal pela oportunidade e a informação de que eu estava deixando a empresa por motivos pessoais. Quando terminei, coloquei a carta dentro do envelope e escrevi o nome dele na frente. Gabriel Almeida. Na manhã seguinte, a carta chegou à mesa dele. E segundo Helena, a reação dele foi completamente inesperada. Ele ficou parado olhando para o papel por vários minutos, contou ela. Depois saiu da sala sem dizer nada. Para onde ele foi? Ela me olhou com uma expressão curiosa. Para o departamento de marketing. Meu coração acelerou. E o que aconteceu? Helena abriu um pequeno sorriso. Ele foi direto até sua mesa. Olhei para o espaço vazio, onde minhas coisas já não estavam mais. E descobriu que você tinha ido embora. O silêncio que se seguiu parecia cheio de significado. O que ele fez? Helena cruzou os braços. Ele perguntou onde você estava. E você contou? Ela levantou uma sobrancelha. Claro que contei. Meu coração bateu mais forte. O que você disse? Helena abriu um sorriso lento. Eu disse que você estava em casa. E ele? Ela deu de ombros. Ele saiu da empresa imediatamente. Naquele momento, pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado, eu senti algo diferente.
Uma pequena chama de esperança. Porque às vezes o orgulho nos impede de falar. Mas quando a verdade finalmente encontra coragem, ela pode mudar completamente o rumo de uma história. O céu daquela tarde estava claro, com nuvens leves espalhadas pelo azul. Era um daqueles dias tranquilos em que a cidade parecia respirar mais devagar. No entanto, dentro do pequeno apartamento em Santa Teresa, meu coração estava longe de encontrar qualquer tipo de calma. Eu estava sentada no sofá da sala, segurando uma xícara de café já frio entre as mãos. Minha avó estava na cozinha cuidando das plantas, como sempre fazia nas tardes silenciosas. O cheiro das flores, misturado com o aroma do café, criava um ambiente acolhedor, mas minha mente estava longe dali. A carta de demissão já tinha sido entregue. Para mim, aquilo parecia o fim de um capítulo inteiro da minha vida. Não apenas da empresa, mas também daquela história que havia começado de forma tão inesperada. Eu tentava me convencer de que tinha feito a escolha certa, que sair da empresa era a única maneira de preservar minha dignidade, de manter intacto tudo aquilo que eu havia conquistado com tanto esforço. Mas mesmo tentando repetir isso para mim mesma várias vezes, havia uma parte do meu coração que continuava inquieta, porque a verdade era simples. Eu ainda não tinha parado de pensar nele, no olhar dele, naquela madrugada, na conversa que parecia tão verdadeira, e principalmente nas palavras que vieram depois. Foi um erro. Eu respirei fundo e apoiei a cabeça no encosto do sofá. Talvez algumas histórias simplesmente terminassem assim, sem explicações completas, sem finais perfeitos. Foi nesse momento que ouvi o som da campainha. Levantei a cabeça devagar. Minha avó apareceu na porta da sala. Tem alguém aqui para você. Meu coração bateu mais forte. Quem é? Ela sorriu de forma curiosa. Um homem bem vestido que parece muito nervoso. Eu senti meu estômago dar um salto. Levantei-me rapidamente e caminhei até a porta. Quando abri, ele estava lá. Gabriel Almeida, de pé no corredor, com a mesma postura elegante de sempre, mas com algo diferente no rosto. Ele parecia preocupado. Por alguns segundos ficamos apenas nos olhando. Nenhum dos dois sabia exatamente por onde começar. Posso entrar? Perguntou ele finalmente. Eu hesitei por um instante, mas então abri espaço para que ele passasse. Minha avó observava a cena da cozinha com uma expressão curiosa, como se estivesse assistindo ao início de um filme interessante. Gabriel entrou no apartamento e olhou ao redor rapidamente. O espaço simples contrastava completamente com o ambiente luxuoso em que ele costumava viver. Mas ele não parecia se importar com isso. Ele estava concentrado em mim. Eu recebi sua carta, disse ele. Eu imaginei. O silêncio que se seguiu era pesado, mas desta vez não era feito de orgulho. Era feito de tudo que ainda não tinha sido dito. Por que você fez isso? Perguntou ele. Eu respirei fundo. Porque você decidiu por mim. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Da transferência. A expressão dele mudou imediatamente. Que transferência? Meu coração acelerou. A reunião com o Departamento de Recursos Humanos. Ele pareceu confuso por um segundo. Isabela, eu nunca autorizei uma transferência. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Como assim? Eu rejeitei a proposta. Meu coração começou a bater ainda mais forte. Mas Helena disse que você... Eu autorizei investigar os rumores. Não autorizei mover você da empresa. Ele passou a mão pelo rosto, claramente frustrado. Eu só descobri hoje que o RH interpretou aquilo como uma decisão final. Meu estômago apertou. Então, você não estava tentando se livrar de mim? Ele me olhou como se aquela ideia fosse absurda. Ah, se livrar de você. Ele deu um passo mais perto. Eu passei as últimas semanas tentando descobrir como consertar o erro que eu cometi. Meu coração parou por um instante. O erro? Aquela manhã. Ele respirou fundo. Quando eu disse que a noite tinha sido um erro, agora era impossível ignorar a emoção na voz dele. Aquilo não foi verdade, continuou ele. Aquilo foi medo. Meu peito apertou. Medo? Ele assentiu. Há muitos anos eu perdi alguém que amava. Desde então eu construí uma vida baseada em controle. Controle sobre o trabalho, sobre as decisões, sobre os sentimentos. Ele olhou diretamente para mim. E então você apareceu. O silêncio ao redor parecia desaparecer. Você entrou naquele elevador completamente atrapalhada, derramou café no meu terno e começou a pedir desculpas oferecendo um rim. Eu ri sem querer. Aquilo foi constrangedor? Foi a coisa mais sincera que eu tinha visto em anos. Ele deu mais um passo.
Agora estávamos muito próximos. Desde aquele momento, algo mudou. Meu coração batia forte. Mas eu fiquei com medo, continuou ele. Medo de sentir algo que eu não sabia mais como controlar. Ele respirou fundo. Então eu fiz o que sempre fiz. Tentei fugir. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo meu rosto. Você me machucou. Eu sei. Ele levantou a mão e tocou meu rosto com cuidado. E foi o maior erro da minha vida. O silêncio voltou. Mas agora ele era diferente. Mais suave. Mais honesto. Por que você veio aqui? Perguntei. Ele segurou minhas mãos. Porque eu não posso deixar você ir embora sem dizer a verdade. Meu coração acelerou. E qual é a verdade? Ele respirou fundo. A verdade é que eu me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas no ar. Eu tentei negar, tentei ignorar, tentei transformar isso em algo que pudesse controlar. Ele apertou minhas mãos com mais força. Mas não funciona assim. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Gabriel, eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois do que fiz. Ele hesitou por um segundo. Mas eu preciso tentar. Meu coração parecia estar batendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Tentar o quê? Ele olhou diretamente nos meus olhos. Tentar começar de novo. O silêncio durou alguns segundos. Segundos que pareciam horas. Eu pensei em tudo o que tinha acontecido. No elevador, nas reuniões, naquela madrugada, na dor da manhã seguinte. Mas também pensei em algo mais. Na forma como ele estava ali agora. Sem máscaras. Sem controle. Apenas sincero. Respirei fundo. Isso não vai ser fácil. Eu sei. Vai exigir confiança. Eu sei. E paciência. Ele assentiu. Eu tenho o resto da vida para aprender. Eu não consegui evitar um pequeno sorriso. Então, talvez possamos tentar. O alívio no rosto dele foi imediato. Ele me puxou para um abraço forte. E naquele momento eu senti algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Meses depois eu voltei para a empresa. Não como estagiária, mas como diretora de inovação estratégica. A campanha tinha sido um sucesso gigantesco e a diretoria havia insistido para que eu assumisse um cargo maior. Gabriel não participou da decisão. Ele fez questão de manter tudo transparente. Mas fora das salas de reunião, nossa história continuou. Construída com paciência, com conversa, com verdade. Um ano depois, em uma noite tranquila na mesma varanda onde tudo havia começado, ele se ajoelhou diante de mim com um anel nas mãos. Isabela Duarte, você aceita se casar comigo? Eu disse sim antes mesmo de terminar de respirar. Hoje, enquanto observo Gabriel na cozinha preparando café com uma concentração quase engraçada, eu não consigo evitar sorrir. Cuidado para não derramar, digo. Ele ri. Eu aprendi a lição. Ainda bem. Ele se aproxima, me entrega a xícara e beija minha testa com carinho. Quem diria que um café derramado mudaria toda a minha vida? Eu sorrio. Umas vezes os maiores erros da vida, ele completa a frase. Não exatamente o caminho que leva ao amor. E naquele instante, eu percebo uma verdade simples. Algumas histórias começam com flores. Outras começam com um olhar. Mas a nossa começou com um café derramado. E terminou com um amor que nenhum de nós dois jamais imaginou encontrar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais e emocionantes como essa. E agora eu quero muito saber de você. Se estivesse vivendo tudo isso no meu lugar, teria tomado as mesmas decisões ou teria feito algo diferente? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ler cada resposta.